Começamos falando sobre a guerra Israel-Hamas, porque depois de 1 mês e meio de conflito, os dois lados, Israel e o grupo terrorista Hamas, chegaram aí a um primeiro acordo. Essa negociação, fechada no fim da noite de ontem, fim da noite aqui, horário aqui do Brasil, ela garante a liberdade de reféns que estão nas mãos do grupo terrorista em troca de prisioneiros que estão em Israel, prisioneiros palestinos. Para que isso aconteça, Israel prometeu que vai fazer uma pausa de 4 dias nos ataques constantes e diários que vêm acontecendo em Gaza. Vamos ver então os detalhes desse acordo aqui no telão. O acordo prevê a liberdade de 50 reféns. São 30 crianças e 20 mulheres, você vê ali. Em troca, 150 prisioneiros palestinos devem ser libertados, principalmente também mulheres e menores de idade, meninos e meninas com menos de 18 anos. O acordo também propõe uma pausa de 4 dias nos ataques. Antes, havia uma negociação ali, se seria 4 ou se seriam 5 dias. Israel permitiria ainda que 300 caminhões de ajuda humanitária entrassem por dia em Gaza pelaquela passagem, que é a passagem de Rafah. A pausa nos combates, ela pode ser estendida por um dia, por cada um dos grupos de mais de 10 reféns libertados. Vamos lembrar que cerca de 240 pessoas foram sequestradas e estão em poder do grupo terrorista Hamas. Até o momento, o Hamas libertou apenas 4 prisioneiros. Vamos falar então com Cecília Malan, ao vivo em Londres, que ela vai trazer um pouco mais de detalhes desse acordo para a gente. Cecília, bem-vinda. Bom dia para você. Bom, a primeira pergunta que a gente se faz é: isso já tem uma data? O cessar-fogo já tem uma data? O que vem primeiro? A liberdade dos reféns ou o cessar-fogo? Ou isso caminha junto? Explica pra gente a logística desse acordo. Bom dia, Leilani. Bom dia a todos. Olha, ainda não. O Catar, que mediou o acordo, disse que o início da trégua seria anunciado nas próximas 24 horas. Agora há pouco, um oficial do Hamas disse à rede Al Jazeera que o cessar-fogo começaria às 10 horas local, 5 da manhã, em Brasília, amanhã. Algo que Israel não confirma. Mas o ministro do exterior israelense, Eli Cohen, disse a uma rádio que espera que os primeiros reféns sejam soltos amanhã de manhã. A expectativa é grande, claro. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha está de prontidão para facilitar qualquer troca entre Israel e o Hamas. Num primeiro momento, como você disse, 50 mulheres e crianças israelenses ou com dupla nacionalidade vão ser libertadas pelos terroristas do Hamas. Estrangeiros e soldados não devem sair agora. Em troca, 150 mulheres e adolescentes palestinos que cumprem pena em prisões de Israel vão ser soltos. Muitos foram detidos por delitos relativamente menores, como atirar pedras. Famílias dos reféns israelenses que fizeram muita pressão sobre o governo aguardam com ansiedade, querem saber se os parentes vão ser libertados nesta primeira leva. O Catar disse que o acordo também vai permitir a entrada de centenas de caminhões com alimentos, remédios e combustível em Gaza, que sofre uma grave crise humanitária, e espera que este seja o primeiro passo para conversas sérias sobre um processo de paz justo e abrangente. Agora há pouco, o presidente francês parabenizou o acordo e disse que está todo mundo trabalhando incansavelmente para garantir que todos os reféns sejam libertados. Emmanuel Macron também disse que a trégua humanitária vai permitir que a população de Gaza seja ajudada. A devastação é difícil de mensurar. O mais alto diplomata da União Europeia, José Borrell, disse que 40% das habitações no território palestino foram destruídas nos combates. 1.700.000 pessoas foram deslocadas e apenas 10 dos 36 hospitais estão funcionando. 14 ambulâncias do Crescente Vermelho chegaram hoje ao Al-Shifa, que era o maior centro médico de Gaza, para transportar pacientes renais até Rafah, no sul.
Enquanto a trégua não começa, Israel continua com os bombardeios e as operações terrestres na faixa de Gaza. As Forças Armadas dizem que destruíram a infraestrutura do Hamas e que os soldados trocaram tiros com os terroristas. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 60 pessoas morreram nos bombardeios israelenses de hoje em Gaza, informações que não puderam ser verificadas de forma independente. Ontem, após concordar com esse acordo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deixou claro que o entendimento não põe fim à guerra, ao derramamento de sangue e que o principal objetivo continua sendo eliminar os terroristas do Hamas. Volto com vocês aí no estúdio. Cecília, é um pouco difícil a gente entender o que exatamente Netanyahu quer dizer quando ele fala eliminar o Hamas. Essa é uma busca que vai ser muito difícil, uma empreitada difícil de ser bem-sucedida e de ser finalizada. Agora, de qualquer maneira, esse acordo é muito importante, porque esses números que você traz, e você vem trazendo números novos todos os dias, são números assombrosos, né? São números que incomodam, que doem no mundo inteiro. E hoje a gente acordou respirando um pouquinho mais aliviado, né? Existe aí uma pequena chance da gente ter um pouquinho de um respiro no meio de toda essa tristeza. Obrigada, Cecília.